Olá meus amigos, espero que gostem de mais este vídeo do canal. Muito obrigado por estarem aqui. Aqui nesta oportunidade, neste vídeo nós vamos mostrar aí um pouquinho também da publicidade feita em revistas, principalmente nos anos 70 e 80. São automóveis, que marcaram época, e a gente vai procurar fazer uma reflexão a respeito destas publicidades veiculadas em revistas nacionais, tá ok? Espero que gostem. Ford Maverick, um Ford que fez muito sucesso, um esportivo de época, E aqui a gente vê aí que o 4 cilindros, além dos 6 cilindros que havia na época, também era um motivo de fazer publicidade, até porque bebia menos e era mais barato. E a publicidade dele, neste caso aí, queria quebrar essa barreira, que existia entre aqueles que gostavam de potência de motor aliado a um esportivo. Geralmente quem gosta de carros esportivos gosta de exclusividade. A Puma sabia muito bem disso, Por isso fez essa publicidade aí. E nós notamos que neste outro modelo, também a publicidade da Puma explora a exclusividade através aí do Clube dos 300, que era um modelo especial, para poucas unidades e poucos donos de Puma. A paixão nacional, o automóvel, já teve aí um modelo exclusivo, internacional, que foi o Uirapuru. Esse modelo esportivo aí de carros brasileiros fez bastante sucesso na época. E era um carro bonito. E o que acontece? A publicidade trabalhou em cima disso, Para que aqueles aficionados pelo carro pudessem comprá-lo, ela colocou ali que havia facilidades para adquirir um Uirapuru. O Volkswagen Fusca foi base para muitos veículos da época, E aqui na publicidade a Volkswagen aborda que você não perde vendendo o carro. Então nessa publicidade ela mostra aí que também o Fusca era um carro de valor agregado, que dava assim um valor de revenda também muito bom para quem comprasse o carro. Por isso ela queria abordar que era inteligente comprar o carro, E aí com isso também o carro se tornou Fuscão, aumentando aí a índole do carro, a moral do carro perante os compradores. Esse é o famoso jeitinho brasileiro. Isso era o que abordava a propaganda de início aí do SP2, que também tinha motor traseiro. A base era o Fusca, esse motor aí também. Então um carro sensacional para a época, foi a grande chegada. Até isso daí foi o que a publicidade também abordou. Essa cor verde, inclusive, é magnífica, Linda para a época, realmente. E aí não tinha quem não desse um pulo aí no coração. Aí a propaganda da Karmann Ghia, já nesse segundo modelo, abordava justamente isso, que você tendo um Karmann Ghia, você não estaria sozinho. Apesar de que os carros comprados, aí os carros que tem a ver com vaidade, como ela também abordou em outra publicidade, a Karmann Ghia, esses carros, eles acabam atraindo pares, E um romance a mais. Um carro tão simples como o Fusca, que fez tanto sucesso, em 1971 só deram aí o Feliz 71, que já era um modelo do Fusca, e para falar Feliz Ano Novo, E então a publicidade do Fusca nunca se transformou tanto, mas ela sempre falou em inteligência, valor agregado, em confiabilidade da marca, Eu acho que daí que as pessoas acabaram tendo realmente confiança na Volkswagen. Ford Maverick realmente foi um ícone entre os esportivos da época, e a Ford aproveitou muito bem isso para o seu Corcel, que era um carro bom de briga. Ele não tinha realmente a esportividade do Maverick, nem a potência de motor, mas a Ford abordou isso tanto para as famílias quanto para aquelas pessoas, que buscavam uma imagem, pelo menos, de carro esportivo. Então os carros da Corcel vinham com grafismos diferenciados, o Corcel GT. Mesmo que não fosse o GT,
a Ford aproveitou também essa moral do GT, né, essa esportividade dele, e tirou uma porta, né, as duas portas traseiras do Corcel, e lançou também como um coupé para amigos, né? E aí ficou um carro de um formato mais esportivo, mais agradável também para quem buscava aí essa esportividade. Sem falar que eles começaram a abordar bastante a economia também de combustível. Duas marcas americanas, a Ford e a Chevrolet, ou a GM, né? Elas sempre foram rivais. E aí o Opala não ficou para trás. Com alto desempenho, né? Era o que mostrava aí a publicidade da época. Queria bater de frente com o Corcel. E acabou agradando bastante aí o pessoal que gostava de esportivos, né? E com o seu coupé magnífico, de formato fluido, né? O Opala sempre fez sucesso e hoje tem um valor aí muito alto, inclusive, né? Chega a custar mais de 100 mil reais um Opala hoje. Para quem gosta de carros antigos, né? E incluindo aí também o Dart, né? Este carro que a gente está vendo aí, que fez também muito sucesso entre os esportivos, e ele tinha potência, mas bebia muito, né? Então nem falava em economia, como aí falou o Opala e também falou o Corcel. Até porque eles comparavam, né, com esses carros maiores como o Galaxy, como também o Dodge Dart, porque eram carros grandes, pesados, tinham muita potência, um motor muito grande, né? Não tinha opção, e o carro bebia muito mesmo. Isso tanto a Ford com seu Galaxy e o LTD, quanto a Dodge com o Challenger e também o Dart, né? Que eu acabei de falar aí somente do Dart, mas os dois abordavam a potência de motor e, lógico, o luxo, o carro ser completo e já vir com ignição eletrônica, coisa que na época era novidade. E o que a Ford fazia? Ela vendia essa questão de ter câmbio automático, né? E o glamour de o motor, né? O carro ser como um Mustang, por exemplo, ou outros muscle cars americanos, dando aí uma cutucada nos Dodge da época. Esportividade sempre foi um fator de venda para veículos, né? E o Passat se aproveitou também, o Passat TS. Inclusive a Volkswagen vendeu essa ideia, né, de que uma faixa no para-choque já poderia dar mais esportividade, tentando vender também aí os seus acessórios. Modelos como Passat e Chevette, por exemplo, que tinham um pouquinho de esportividade, né? Eles vendiam a situação de caberem mais ocupantes no carro, mesmo sendo carros mais econômicos, terem porta-mala, não é? E facilidade para movimentação na cidade também. O Bianco era um carro que foi um dos fora de série brasileiros que tinham aí também mecânica Volkswagen da época, né? E um dos carros sensacionais aí que o Brasil também pôde contar. A propaganda deles era bem básica, porque só o formato do carro já vendia por si só, sendo assim parecido com Ferrari, Lamborghini, outros carros esportivos mundiais. O Passat foi um carro que agradou de imediato, né? E a Volkswagen abordava o fato dele ter 3 portas, porque ele não era um hatch, ele não era um coupé. Ele era um carro diferenciado, né? A tampa do porta-mala dele era como se fosse de um hatch, mas não era bem um carro hatch. E essa esportividade dele, aliada ao desempenho e à modernidade do carro, acabou sendo ponto forte para que a Volkswagen colocasse isso na publicidade também. Assim como o Variant, a Brasília chegou, né, como uma opção da Volkswagen um pouco menor, né, do que a Variant. A frente bem parecida, 2 carros que eram tidos como perua antigamente, né, seria uma wagon hoje, e motor traseiro assim como o Fusca, e o porta-malas ficava na dianteira.
Como a nossa empresa brasileira de aviação, né, a Embraer, tinha um avião chamado Brasília, a Volkswagen aproveitou isso para fazer a publicidade do carro e associá-lo a um avião. A receita do carro deu certo, ele era uma opção ao Fusca e naquela época, né, ele concorria, não diretamente, mas acabava se concorrendo aí com a Variant, só que a Variant era maior. Enquanto a Brasília atingia um público solteiro, né, sem tantos compromissos como filhos, a Variant ela fazia propaganda dizendo que tinha um porta-mala maior, que acomodava inclusive a família toda. A Volkswagen aproveitava do fato da Variant ter o motor traseiro e ainda assim sobrar espaço para bagagem. E na frente, também no capô, sob o capô, ainda cabiam malas ali, né? Então isso era abordado na publicidade da época. Até porque concorrentes como a Belina, por exemplo, ou a Perua Opala, né, não tinham essa opção porque o motor era dianteiro. As wagons eram realmente chamadas de peruas naquela época oficialmente. Como sempre, a Volkswagen abordava essa questão da confiabilidade da marca, a segurança mecânica do carro, né, que não ia te deixar na mão numa viagem e até voltando da viagem você teria o carro depois para o trabalho. Essa era o grande mote das publicidades da Volkswagen para todos os carros, mas principalmente para este tipo de carro. Além da Belina, a Ford tinha um carro maior, que era a Ford Rural, e a publicidade abordava a questão da família, né? E a mulher tem bastante influência sobre a compra dos carros da família. Então, a Ford, sabendo disso, abordou isso nas suas propagandas de revista. Descubra o Brasil num veraneio. Esta era a chamada da Chevrolet para o seu carro concorrente aí da Ford Rural, né? É a Chevrolet Veraneio. O Fiat 147, recém-chegado ao Brasil, era o carrão pequeno. Esta era a chamada inicial aí para publicidade de revista do Fiat 147. O pequeno valente da Fiat logo fez sua fama no Brasil e a empresa acabou ampliando sua linha de automóveis e hoje é uma das maiores do Brasil.